Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura Municipal de Goianinha, no Rio Grande do Norte, na disciplina de Raciocínio Lógico-Matemático. Aqui a prova costuma misturar lógica, padrões, álgebra e problemas do dia a dia. O segredo para acertar muito não é decorar truques isolados, e sim reconhecer rapidamente o tipo de questão e aplicar um método confiável. Vamos começar pelo princípio da regressão ou reversão, que aparece quando o enunciado descreve uma sequência de operações e pede o valor inicial. A ideia é simples: se o problema foi construído indo do começo para o fim, você resolve voltando do fim para o começo, desfazendo as operações na ordem inversa e com a operação inversa. Se somou 7, na volta você subtrai 7. Se multiplicou por 3, na volta você divide por 3. Se dividiu por 5, na volta você multiplica por 5. Se elevou ao quadrado, na volta você tira a raiz, mas aí você precisa verificar se o contexto permite duas soluções ou só uma. Exemplo típico: um número foi multiplicado por 4, depois somou-se 12 e o resultado foi 60. Qual era o número? Pela reversão, comece do 60. Desfaça somou 12 fazendo 60 menos 12, dá 48. Desfaça multiplicou por 4 fazendo 48 dividido por 4, dá 12. O número inicial era 12. Outra variação é quando o enunciado diz metade do número mais 8 é 23. Aqui também dá para regredir: se metade do número mais 8 dá 23, então metade do número é 15, logo o número é 30. Esse princípio é muito forte em problemas com fazer e desfazer e ajuda a economizar tempo quando montar equação parece mais trabalhoso. Agora vamos para a lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica dedutiva é a que trabalha com conclusões necessárias a partir de premissas, ou seja, se as premissas forem verdadeiras e o raciocínio for válido, a conclusão tem que ser verdadeira. A banca cobra isso em formas padrão de argumento. A mais famosa é, se P então que P. Logo, que. Isso é válido. Outra é, se P então que. Não que. Logo, não P também é válido. Já se P então que. Logo, P é inválido, porque que pode acontecer por outras causas. E se P então que. Não P. Logo, não que também é inválido. Em questões, muitas vezes o enunciado nem usa letras, ele escreve em português: se o servidor está cadastrado, então tem acesso ao sistema. O servidor tem acesso ao sistema. Portanto, está cadastrado. Isso é o erro de afirmar o consequente, então a conclusão não é garantida. Lógica argumentativa é quando a questão pede para identificar se um raciocínio é consistente, se há contradição, se a conclusão decorre, ou qual conclusão pode ser tirada. Para isso, você precisa focar em conectivos e quantificadores do texto. Todo significa inclusão total. Algum significa existência de pelo menos um. Nenhum significa interseção vazia. Somente se indica a condição necessária, que na forma lógica vira uma implicação. Uma frase importante: A acontece somente se B acontece significa AB. Isso cai muito, porque muita gente inverte. Lógica quantitativa é quando a lógica se mistura com números e contagem, como problemas de distribuição, comparação, proporcionalidade e análise combinatória. A questão parece matemática, mas o ponto decisivo é a estrutura lógica do enunciado: condições, casos possíveis, exclusões, pelo menos, no máximo, exatamente. Se você entende essas expressões, você monta o raciocínio certo. Entrando em lógica matemática qualitativa, o foco é reconhecer padrões e relações sem necessariamente fazer conta pesada. É muito comum aparecer sequência lógica envolvendo números, letras e figuras. Em sequências numéricas, o primeiro passo é olhar diferenças entre termos. Se a diferença é constante, é progressão aritmética. Se as diferenças crescem, observe a diferença das diferenças. Exemplo: 2, 5, 10, 17, 26. As diferenças são 3, 5, 7, 9, que crescem de 2 em 2, então o padrão é somar ímpares consecutivos. O próximo incremento seria 11, então o próximo termo é 37. Outra abordagem é tentar multiplicações e somas alternadas, vezes 2 mais 1, vezes 2 menos 1, e assim por diante. Em sequências de letras, a banca usa muito o alfabeto como posição. A igual 1, B igual 2, C igual 3. Se aparece A, C, F, J, isso pode ser incremento 2, 3, 4, então a próxima letra avança 5 posições. Outra pegadinha é a alternância de duas sequências, como A,
D, B, I, C, F, em que uma sequência é A, B, C e a outra é D, I, F intercaladas. Em figuras, o padrão costuma ser rotação, espelhamento, mudança no número de elementos, preenchimento e deslocamento. Quando você não consegue ver o padrão de primeira, use um checklist mental. O que está mudando é a posição, a quantidade, a orientação, a cor ou preenchimento, o tipo de traço, ou a combinação desses fatores. E sempre compare transições consecutivas, não apenas o primeiro com o último. Agora geometria básica. Em concursos municipais, geometria aparece de forma direta, mas com atenção a unidades e interpretação. Você precisa dominar perímetro, área e propriedades simples de figuras planas. Perímetro é o contorno, soma dos lados. Área é a medida da superfície. Retângulo, área é base vezes altura, perímetro é 2, b mais h. Triângulo, área é base vezes altura dividido por 2. Se o triângulo é retângulo, dá para usar também a ideia de catetos e hipotenusa, e o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Isso ajuda a descobrir lados quando a banca dá 2 e pede o terceiro. Círculo, área é π vezes raio ao quadrado, e o comprimento da circunferência é 2π raio. Muitas questões usam π igual a 3 ou 3,14, e normalmente informam. Em ângulos, lembre que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Em quadriláteros, a soma é 360 graus. Em paralelas cortadas por transversal, aparecem ângulos alternos internos e correspondentes. Também podem cobrar unidades, transformar cm em m, cm sobrescrito 2 em m ao quadrado. Um erro comum é esquecer que conversão de área e volume não é linear. Se um metro igual a 100 cm, então um metro quadrado igual a 10.000 cm sobrescrito 2. Razões especiais podem aparecer dentro de geometria e trigonometria básica, mesmo sem trigonometria formal. As mais comuns são as proporções dos triângulos notáveis. No triângulo retângulo isósceles, 45-45,90, os catetos são iguais e a hipotenusa é cateto vezes raiz de 2. No triângulo 30-60-90, a hipotenusa é o dobro do cateto menor, e o cateto maior é cateto menor vezes raiz de 3. Às vezes a banca usa isso para agilizar cálculo de altura, diagonal e medida em figuras. Outra razão clássica é a diagonal do quadrado. Se o lado é L, a diagonal é L raiz de 2, por Pitágoras. Isso aparece muito em questões de uma praça quadrada ou uma sala quadrada. Agora álgebra básica e sistemas lineares. Álgebra é transformar situações em equações. Equação do primeiro grau é do tipo x mais b igual a 0, e você isola x. A banca gosta de equações com frações e parênteses, então o método seguro é eliminar denominadores com o mínimo múltiplo comum e distribuir corretamente. Um cuidado essencial é sinal. Muitos erros são de troca de sinal ao passar termos. Sistemas lineares são dois ou mais equações com duas ou mais incógnitas, e normalmente no concurso aparecem sistemas 2x2. Você pode resolver por substituição, isolando uma variável e colocando na outra, ou por eliminação, somando e subtraindo equações para eliminar uma variável. Exemplo, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 2. Somando, 2x igual a 12, então x igual a 6 e y igual a 4. Sistemas surgem em problemas de mistura, preço de produtos, quantidade de itens e idade. Se um problema fala duas coisas somam tanto e a diferença é tanto, isso é sistema na hora. E sempre confira no final substituindo os valores nas duas equações, porque isso evita perder ponto por erro aritmético. Numeração é um bloco que pode aparecer de várias formas. Propriedades do sistema decimal, ordens e classes, números primos, múltiplos, divisores, paridade, e também bases diferentes. Se cair base, a ideia é entender que um número em base b representa a soma de algarismos vezes potências de b. Por exemplo, 101 na base 2 significa 1 vezes 2 sobrescrito 2 mais 0 vezes 2 sobrescrito 1 mais 1 vezes 2, que dá 4 mais 0 mais 1 é igual a 5 em base 10. E converter de decimal para base 2 é dividir por 2 sucessivamente e ler os restos de baixo para cima. Às vezes aparecem também números romanos em provas de conhecimentos gerais, mas em raciocínio lógico é mais comum base e propriedades. Ainda em numeração, comparações e ordenação são muito cobradas com frações, decimais, porcentagens e razões. Para comparar frações, você pode colocar no mesmo denominador ou usar multiplicação cruzada. Para comparar 3, 7 e 4, 9,
compare 3 vezes 9 com 4 vezes 7. Dá 27,28, então 3,7 é menor que 4,9. Para comparar porcentagem com fração, transforme um deles. 25% é 25/100, que simplifica para 1/4. Comparações também aparecem como desigualdades e intervalos, e a banca exige cuidado ao multiplicar ou dividir por número negativo, porque inverte o sinal. Se você tem menos 2x maior que 6, ao dividir por menos 2, fica x menor que menos 3. Calendários são um tema que parece estranho, mas cai justamente por ser de raciocínio. Os problemas envolvem contagem de dias, dia da semana, anos bissextos, ciclos de 7 dias e avanço ou retrocesso. Você precisa lembrar que semana tem 7 dias, então tudo é módulo 7. Se hoje é terça, daqui a 10 dias será sexta, porque 10 mais 7 é 3, então avança 3 dias. Em anos bissextos, a regra mais comum é, ano divisível por 4 é bissexto, exceto os divisíveis por 100 que não são, a menos que sejam divisíveis por 400. Então 2000 foi bissexto, 1900 não foi. Em concursos, às vezes isso vem em pergunta direta. Outra questão típica: qual o dia da semana em tal data dando um referencial? A técnica é contar o número de dias entre as datas e tomar o resto por 7, ajustando o dia da semana. E muito cuidado com o mês. Alguns problemas fornecem calendário simplificado ou pedem apenas raciocínio com semanas, não com dias exatos do mês. Agora análise combinatória e probabilidade. Combinatória é contar possibilidades. A base é o princípio multiplicativo. Se uma escolha tem m opções e outra tem n opções, em sequência você tem m vezes n possibilidades. Exemplo: senhas de 3 dígitos, cada dígito de 0 a 9, com repetição permitida, são 10 sobrescrito 3. Se não permite repetição, então são 10 vezes 9 vezes 8. Permutação é quando você rearranja todos os elementos e a ordem importa. Para n elementos distintos, é n fatorial, n. Arranjo é escolher k elementos entre n, com ordem, então n vezes, n-1, até k fatores, ou n, n-k. Combinação é escolher k elementos entre n, sem ordem, então n, k, n-k. Questões clássicas: formar comissão, combinação, formar senha ou fila, arranjo ou permutação. Se houver repetição de elementos, como letras repetidas numa palavra, a permutação com repetição é n, dividido pelos fatoriais das repetições. Probabilidade é casos favoráveis divididos por casos possíveis, quando todos são equiprováveis. A banca gosta de usar a regra do complemento. Em vez de calcular a probabilidade de pelo menos 1, é mais fácil calcular nenhum e fazer um menos isso. Exemplo: probabilidade de sair pelo menos uma face 6 em 2 lançamentos de dado. Direto dá mais trabalho. Pelo complemento, probabilidade de não sair 6 em um lançamento é 5/6. Em 2 lançamentos, é 5/6, sobrescrito 2. Então pelo menos 6 é 1 menos 5/6, sobrescrito 2. Também pode cair probabilidade condicional, mas em concursos municipais geralmente fica no básico. Eventos independentes, somar probabilidades de casos exclusivos, e multiplicar em sequências. Agora progressões aritmética e geométrica, que podem aparecer como sequência numérica ou como fórmula. Na progressão aritmética, a diferença é constante, chamada razão rua termo geral é _n igual a _1 mais, n-1, r. A soma dos n termos é S_n igual n, a _1 mais a _n, 2. A banca adora problema de encontrar o 20º termo ou qual a soma dos 10 primeiros termos. Na progressão geométrica, o fator multiplicativo é constante, razão que termo geral é a _n igual a _1 que elevado a n-1. Soma finita, se que não for 1, é S_n igual a _1, que elevado a n-1, que menos 1. Em PG aparece muito questão de crescimento e decaimento, e pode se conectar com juros compostos e duplicação. Conjuntos entram tanto em lógica quanto em contagem. Relação de pertinência é o símbolo de pertence. Se 3 está no conjunto A, você diz 3 pertence à inclusão é quando um conjunto está contido no outro. A está contido em B significa que todo elemento de A também está em B. Igualdade de conjuntos é quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Uma pegadinha é confundir elemento com subconjunto. Exemplo: se A igual a 1, 2,3, então 1 é elemento de A, mas 1 é subconjunto de A. Isso pode virar questão direta. Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença.
União a união B é tudo que está em A ou em B. Interseção é o que está nos dois. Diferença menos B é o que está em A e não está em B. Muitas questões vêm com quantidades e pedem quantos estão em pelo menos um, quantos estão em ambos, quantos não estão em nenhum. A fórmula principal para dois conjuntos é: número na união é número em A mais número em B menos número na interseção. Se a questão falar de três conjuntos, o raciocínio pode ser por diagrama ou pela inclusão e exclusão, mas o essencial é perceber que, ao somar A e B e C, você conta repetido quem está em interseções, então precisa corrigir. Comparações, no edital, aparecem como habilidade geral: comparar grandezas, razões, proporções, valores numéricos, intervalos e alternativas. Para comparar razões, transforme em fração e simplifique. Para comparar porcentagens sucessivas, use fator multiplicativo, não soma de percentuais. Aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Diminuir 20% é multiplicar por 0,8. E aumentar 20% e depois diminuir 20% não volta ao original. Esse tipo de comparação aparece em problemas de reajuste. Comparações também aparecem em lógica quantitativa com maior, menor, igual, e às vezes com ordenação de pessoas, dias e posições. Nessas questões, uma técnica é fazer uma tabela com colunas e ir marcando as restrições, ou desenhar uma reta numérica para intervalos. Se o enunciado diz A é mais alto que B e B é mais alto que C, então A maior que B e C. Se diz A não é o mais alto, elimina casos. Parece simples, mas as questões ficam longas, e a organização visual evita contradição. Para fechar, eu quero que você leve para a prova uma estratégia única: identificar o tipo de questão pelo comando. Se ela conta uma história de operações e pede o início, use regressão. Se ela fala de validade de conclusão, pense em formas lógicas e conectivos. Se ela traz padrão, examine diferenças, alternâncias e transformações. Se ela envolve medidas, vá direto às fórmulas básicas e unidades. Se ela envolve quantas maneiras, é combinatória. Se envolve chance, é probabilidade e muitas vezes complemento. Se envolve pelo menos um em conjuntos, é união e inclusão-exclusão. Se envolve daqui a tantos dias, é módulo 7 em calendários. Com isso, você sai do improviso e entra no controle, que é o que faz raciocínio lógico-matemático virar uma das disciplinas mais pontuáveis do concurso.